A senhora decorou tudo aí, tá tudo bonito. Temos aqui, sim. Foi irmã de vocês que fez? A irmã Elisa, sim. Então, meu nome é Laerte Rodrigues da Silva. Nasci aqui no Brasil, né, no estado da Bahia. Então, portanto, sou baiano de nascimento, mas fui criado aqui em Brasília, aqui entre Taguatinga, Ceilândia, essa região sempre nós moramos aqui, né? Aí sempre participei da vida da igreja aqui da nossa comunidade. Na época era uma paróquia dos Capuchinhos, até hoje é dos Capuchinhos, inclusive, né? E em 1985, uns anos atrás, né? Aí eu resolvi ir para o convento, tinha 17 anos na época. Então eu entrei nos Capuchinhos lá no início da minha caminhada, né? Foi a minha primeira experiência vocacional. E lá na caminhada eu acabei conhecendo as dominicanas da Beata Imelda. Então através delas aí eu tive contato com esse mundo da ordem dominicana, fiquei assim, na época fiquei encantado com tudo, né? Tinha a irmã Letícia era italiana, das Emeldinas, né? E ela tinha um carisma dominicano, ela vivia aquilo, achava muito bonito, né? E ela era artista também, escultora, pintora, né? Então todo esse contato com ela acabou me levando a conhecer a ordem dominicana, né? E depois, na caminhada e no processo vocacional, resolvi passar para os dominicanos. Isso em 88. Em 1988 eu fui para Curitiba, então morar lá como estudante já de filosofia, de teologia já. Depois do noviciado, o noviciado fiz em Goiânia, voltei para Goiânia para fazer o noviciado. Depois a caminhada lá em Curitiba, enfim, né? A minha caminhada com os dominicanos. Então, lá no princípio, quando a gente é muito jovenzinho, né, a gente não sabe muito diferenciar carisma disso, daquilo, né? A gente quer ser padre, né? Sobretudo os rapazes, né? Você entra pro seminário, acho que a maioria, pelo menos, né? Você entra porque você quer ser padre. Você não sabe muito diferença, o que é franciscano, o que é dominicano, o que é carmelita, né? Naquele princípio não há essa diferença para nós, na nossa cabecinha muito pequena, né? Mas aí com a caminhada a gente vai diferenciando as coisas. Então eu comecei a ver, e o que me atraiu muito, mas também naquele princípio ainda muito, como é que eu poderia dizer, muito imaturo, né? Foi a questão do estudo, né? Eu achava que, porque como eu gostava de estudar, né? E não, aqui não vai nenhuma crítica assim, para os capuchinhos, nada, né? Mas nos dominicanos nós tínhamos muito mais tempo, né? O tempo, de fato, a prioridade ao estudo sempre foi, né? Nós tínhamos mais tempo para se dedicar ao estudo, né? Havia todo um esquema de horários, enfim. Então isso foi para mim foi o que me atraiu assim, como algo que me chamou a atenção por primeiro. É claro que isso também é muito imaturo, porque, né, não é só a questão do estudo na ordem dominicana, né? Isso criou-se assim, eu diria, um mito, né? Uma imagem do dominicano e da dominicana como homens e mulheres do estudo, né? Da academia, enfim, né? Da faculdade, etc. Que também não corresponde à verdade, né? A gente sabe que outras ordens e outras congregações têm muita gente estudiosa, muita gente se dedica aos estudos, não só a ordem, né? Mas naquele princípio foi isso. E eu gostei, né? E depois a irmã também, essa irmã que eu tô falando, que me fez esse encontro com o carisma dominicano, era uma artista, né? Então eu também achava isso bonito, né? Ela falava que a arte podia ser um caminho de pregação, tudo, e me conquistou, né? Jovenzinho, as coisas não chamam atenção. Claro que com a maturidade a gente vai vendo que a coisa é diferente, quer dizer, não é só isso também, né? A ordem se dedica a tantos campos de missão e tal, mas... E depois você vê que nada é perfeito, né? As ordens têm seus problemas, as províncias têm seus problemas, né? E apesar de tudo, eu resolvi ficar na ordem e gosto de estar na ordem, né? É algo com quem me identifico mesmo, assim, quanto ao carisma, né? Quanto à espiritualidade, toda a história da ordem, né? Ou, inclusive nos dias de hoje, tudo que a ordem faz no mundo, tudo eu acho muito bonito. Né? Olha, irmã, assim, o que me chama a atenção na ordem dominicana é essa capacidade que ela tem de se adaptar, assim, com uma facilidade muito grande, né, às realidades, ao que o mundo é, né? Tanto é que a ordem nunca se dividiu, né? Eu vejo muito isso, por exemplo, em outras ordens, como elas se dividiram, porque havia aquela questão do carisma, né?
que era infiel, depois vem alguém que quer restaurar o carisma e funda outra, né, e acaba se separando. E a ordem dominicana sempre se manteve unida, né? Acho. Isso me chama a atenção, porque parece que há essa capacidade de absorver as diferenças, né? E a gente caminha junto, né? Briga de vez em quando, mas consegue se manter, né? A coerência do carisma, e cada lugar você vê que a ordem ela consegue atender às realidades próprias do lugar onde ela está, né? Então acho que isso é um dom, né? Um dom de Deus, de fato, que você vê aqui no Brasil a ordem sempre foi marcada por essa questão do compromisso, né? Com o social, com essas realidades próprias do Brasil, né? E a ordem ficou conhecida por isso. Eu não sei se eu dou muita coisa para a ordem. Acho que a ordem dá mais para mim, né? Então, é o que eu falava, a questão do carisma, né? Apesar de da gente fazer essa maturação e ver que as coisas são muito mais profundas do que apenas estudar, ler livros, né? Que no fundo é que as pessoas pensam que nós dominicanos vivemos sentados lendo livros, né? E produzindo, escrevendo também. Né? Mas eu vejo que, levando em conta essa questão do carisma próprio, né? Que São Domingos deixou para nós, que é a pregação, né? Uma pregação baseada na palavra de Deus. Né? Acho que isso é muito próprio nosso. A reflexão teológica baseada na Bíblia, né? Isso é que faz toda a diferença dos dominicanos. Então, a partir disso, eu acho que cada um de nós, de acordo com seus carismas próprios, né, com seus dons pessoais, consegue desenvolver isso. Então, eu vejo frades e irmãs também, muitas que escrevem, que produzem teologia, que refletem e tal, né? Isso do ponto de vista mais específico mesmo, né, do estudo, né? Mas tem outros que cantam, né? Produzem música. Frei Domingos, falecido agora ultimamente, né? Era um artista também da área da música, né? Pregou a vida inteira com a música, quanto bem que ele fez, né? Tem outros que, enfim, tem um trabalho mais social mesmo, mais voltado para, né, para caridade, para lidar com os pobres, com aqueles esquecidos, tá, pelo mundo e tal. E eu vejo que eu talvez possa contribuir um pouco nisso que eu sei fazer, que é trabalhar com as tintas, com os pincéis, né? Então, se isso faz bem de alguma maneira, eu fico feliz, assim. Eu não acho que eu faça grandes coisas, não é? Mas quando eu pinto, que as pessoas olham e gostam, tem aquela experiência estética, né, do encontro com Deus, com o Evangelho, com a palavra de Deus, através daquilo que eu pinto, eu fico muito feliz, né? Acho que eu estou cumprindo a missão própria nossa, que é de pregar o Evangelho, né?